Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogasto com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Moto G Turbo, smartphone bem parrudo da linha Moto G, o mais parrudo da Moto G, da linha Moto G que existia em 2015, agora tem o Moto G4 Plus, que é mais potente que ele, um pouquinho mais potente, e o Zenfone Selfie, que é o Zenfone de médio custo que a ASUS lançou no ano passado com uma grande câmera frontal de 13 megapixels, que dá as selfies de altíssima qualidade e com lente grande angular. A primeira diferença na construção é bem clara. Você tem aqui o Zenfone Selfie é muito maior do que o Moto G Turbo. O Zenfone Selfie ele tem uma altura de 156,5 mm de altura contra 142,1 mm de altura no Moto G Turbo. Os dois têm uma largura meio que próxima, a diferença não é tão grande, são 77 mm aqui contra 72 aqui, e a espessura ainda mais próxima, são 10,8 mm no Zenfone Selfie contra 11,6 no Moto G Turbo. A pegada é muito próxima, os dois têm uma gordurinha aqui, uma barriguinha na parte traseira que acaba sendo mais confortável para pegar, mas como o Moto G Turbo é um pouquinho menor, é mais fácil de utilizar. Claro que uma outra vantagem do Moto G Turbo é que o botão liga-desliga não está lá em cima, ele é um pouco mais fácil de tocar, ele está aqui na parte lateral, você alcança ele com mais facilidade do que no Zenfone Selfie. No lado de tela, os dois trabalham com uma tela de 5 polegadas, só que no Zenfone Selfie essa tela é de 5,5 polegadas, então 5 é um pouquinho maior do que o Moto G Turbo e com uma resolução maior, ele tem uma tela Full HD 1920 por 1080 pixels contra 1280 por 720p. Os dois com IPS LCD e praia. Então tem aqui exatamente a mesma figura. Quando o Zenfone quiser carregar, por favor. Aí. Então você tem aqui exatamente a mesma tecnologia de tela, exibindo a imagem de uma forma muito semelhante nos dois dispositivos. Só que o Zenfone Selfie ele tem uma tela Full HD. O brilho é um pouquinho maior aqui no Moto G Turbo, mas os dois estão no brilho automático, enfim. Mas os dois têm basicamente a mesma qualidade de exibição de imagens, com a diferença, claro, de um ser Full HD e outro ser apenas HD, ou seja, você tem uma resolução maior no Moto G Turbo e o brilho novamente está um pouco mais alto aqui. O brilho automático do Moto G Turbo é um pouco mais alto. Então você tem uma resolução Full HD no Zenfone Selfie contra HD, e isso mostra alguns detalhes a mais do que no aparelho da ASUS do que no aparelho da Motorola. Agora, na parte de hardware, os dois têm basicamente o mesmo chipset. Então tem aqui, abri o AnTuTu para mostrar isso. Os dois trabalham com Snapdragon 615, os dois com 8 núcleos e com exatamente a mesma velocidade e número de núcleos e tecnologia de núcleos. Os dois com 4 núcleos a 1.5 ou 1.46 GHz e outros 4 a 1.1 GHz ou 1 GHz. Você tem também a Adreno 405 rodando a parte gráfica nos dois lados, exatamente a mesma placa gráfica, e 3 GB de memória RAM no lado do Zenfone Selfie contra 2 GB de memória RAM no lado do Moto G Turbo. O Moto G Turbo tem uma memória um pouquinho menor em memória RAM, e você tem 32 GB no lado do Zenfone Selfie contra 16 GB, ou seja, o Zenfone Selfie é 2 vezes maior em memória interna e 1 GB a mais de memória RAM. Isso conta bastante na hora de desempenho, enfim. Agora, para mostrar se realmente isso conta de fato bastante, eu vou mostrar aqui que não tem nenhum aplicativo aberto no fundo e abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. O Moto G Turbo foi um pouquinho mais rápido, mas a diferença foi pequena. Twitter em 3, 2, 1. Moto G Turbo novamente mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. Agora a diferença foi um pouco menor, mas o Moto G Turbo continua sendo mais veloz. Lembrando que ele tem menos resolução, o que é esperado que ele seja mais veloz, porque ele tem menos pixels para trabalhar do que o Zenfone Selfie. Agora, medindo em números, uma forma bem crua de mostrar qual dos dois tem um desempenho melhor é usando o AnTuTu. Então tem aqui AnTuTu, ligar,
E você tem aqui na parte de comunicações, os dois trabalhando com Wi-Fi 802.11 nos padrões BGN, só que o aparelho da ASUS vai além e trabalha com ABGN e AC. Você tem Wi-Fi Direct apenas no aparelho da ASUS e os dois com hotspot. Os dois com Bluetooth 4.0 com DSP, só que apenas o aparelho da Motorola trabalha com LE e apenas o aparelho da ASUS trabalha com EDR. Os dois com GPS, AGPS e GLONASS, só que apenas o Zenfone Selfie tem Beidou. Nenhum dos dois tem porta infravermelho, os dois tem rádio FM e os dois tem micro USB 2.0 com USB host, ou seja, dá para plugar um pendrive aqui e ler os arquivos numa boa. Os dois trabalham com acelerômetro e sensor de proximidade, mas o Zenfone Selfie tem também giroscópio e bússola digital. Os dois têm 3G quadriband e 4G funcionando em qualquer operadora do Brasil nos dois chips. E o Moto G Turbo terminou com 40.014 pontos, seguido logo depois do Zenfone Selfie com 35.647 pontos, que reproduz mais ou menos o que nós vimos por aqui. Já que o Moto G Turbo abriu alguns aplicativos mais rápido do que o Zenfone Selfie. E para mostrar de fato qual dos dois consegue rodar melhor 3D, uma forma melhor do que o próprio aplicativo do Antutu, vou novamente mostrar, não tem nada aberto aqui, e abrir o Real Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. Claro que existem jogos mais pesados, mas a vantagem do Real Racing 3 é que dá para rodar o jogo sem ter que mexer nele. E volumes, o Moto G Turbo abriu primeiro. E tocando basicamente ao mesmo tempo, lembrando que o Moto G Turbo acabou abrindo um pouquinho mais rápido e ele tem menos resolução do que o Zenfone Selfie, o que dá para ele uma certa folga na hora de trabalhar. Mas mesmo assim, abriu bem mais rápido a pista, carregou o jogo bem mais rápido. Ele trabalha com uma resolução menor e tem 1 GB menos de memória RAM, o que deveria meio que equalizar a coisa aí na disputa. Ele é bem mais veloz nesse ponto. Então tem aqui os dois com todos os reflexos, todos os gráficos presentes. E uma taxa de quadros por segundo muito próxima nos dois dispositivos. Então basicamente durante o jogo a coisa muda pouco e é muito próxima em desempenho geral. Já na câmera você tem aqui um aplicativo muito diferente, os dois abriram basicamente ao mesmo tempo. Você tem um aplicativo muito diferente dos dois lados. O Zenfone ele é muito mais lúdico do que o aparelho da Motorola, tem umas miniaturas explicando o que vai acontecer em cada um cada uma das funções que você for escolher. Já o aparelho da Motorola entrega apenas ícones. Aí quando você toca num, ele vai dizer o que é, só que ele não diz o que o HDR faz. Aqui o HDR já mostra dizendo que ele vai tentar melhorar um pouco o contraste, a diferença de contraste de partes da tela, o panorama aqui que ele vai fazer, o cena noturna, que é para de noite, leitor de código QR, modo pouca luz, ele vai melhorar a luz, modo profundidade de campo, o que é profundidade de campo, que vai embaçar lá atrás. Isso nada é feito aqui no Moto G Turbo. E além do mais, ele tem o modo manual, que libera uma série de recursos, uma série de ajustes para você também poder fazer com o dispositivo. A câmera frontal muda bastante, você tem uma câmera de 13 megapixels contra 5 megapixels e a lente tem um angular maior aqui no Zenfone Selfie do que no Moto G Turbo. Além do mais, é óbvio, ela tem uma qualidade melhor na hora de reproduzir os detalhes. No apanhado final com câmera traseira, o desempenho do Moto G Turbo é um pouquinho melhor, mas a coisa é muito pequena. Os dois tiram ótimas fotos, mas o Moto G Turbo ele acaba sendo um pouco mais balanceado no HDR, por exemplo, do que o Zenfone Selfie, que acaba forçando um pouco a barra e deixa meio que uma aberraçõezinhas e granulados mais visíveis, por mais que os dois trabalhem com f2.0 na abertura. Na parte de bateria, você tem 3.000 mAh no Zenfone Selfie contra 2.470 mAh no Moto G Turbo. Só que o Moto G Turbo tem uma
uma resolução menor, ou seja, acaba gastando menos energia do que o Zenfone Selfie. Por conta disso, o desempenho é lá mais ou menos, a autonomia é lá mais ou menos a mesma coisa para os dois lados, e os dois acabam entregando um dia inteiro de uso sem muita preocupação para o usuário. Além do mais, os dois têm carregamento rápido, cada um com sua própria tecnologia, mas sim, os dois carregam a bateria de uma forma um pouco mais rápida, desde que utilizado com o carregador compatível, que é o que vem na caixa. E extras, você tem um Android mais limpo do lado do Moto G Turbo, que trabalha com uma versão mais recente também do Android. Então tem aqui a versão 6.0 já instalada no aparelho da Motorola contra 5.0.2 no Moto G Turbo. Isso significa que você tem a Marshmallow contra a Lollipop. Dá para instalar todos os aplicativos dos dois lados, não tem nenhum problema com isso, mas dá a sensação de que está um pouco atrasado aqui do lado da Asus. A Asus ainda não liberou o Android 6 pro Zenfone Selfie. A interface que a Asus coloca, ela mexe bastante em todo o visual do aparelho e acaba entregando alguns recursos bacanas, como a possibilidade de limpar a memória RAM logo com um widget só para isso, sem necessidade de instalar um aplicativo anterior para isso, um aplicativo terceiro. E ele tem como por exemplo a câmera que tem mais funções, ou seja, ele acaba entregando mais recursos, só que ele acaba entregando uma quantidade muito grande de aplicativos pré-instalados. Isso pode não ser tão agradável para você. Tudo bem, tem 32 GB, é ok, dá bastante espaço para muita coisa, mas no caso da Motorola, a quantidade de aplicativos pré-instalados é muito, muito pequena, comparado à Asus é praticamente nada. Você tem mais ou menos uns 3 aplicativos pré-instalados aqui dentro, que acabam entregando um desempenho um pouco melhor. A interface é o Google Now Launcher, que é muito mais leve pro desempenho geral do dispositivo. Isso acaba sendo mais agradável e acaba entregando um desempenho um pouco melhor, por mais que tenha um hardware inferior, tem 1 GB a menos de memória RAM. No lado de custo-benefício, o Zenfone Selfie pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.400. Lembrando que ele tem 32 GB de memória interna, ou seja, o dobro dos 16 do Moto G Turbo, e 1 GB a mais de memória RAM, com uma câmera frontal muito melhor. Só que um desempenho que não é tão melhor, por mais que tenha 1 GB a mais de memória RAM. Ele tem uma tela de maior resolução do que o Moto G Turbo. Por outro lado, o Moto G Turbo tem atualizações muito mais rápidas do Android, de fato mais rápidas e mais constantes do que você pode encontrar. Claro que ele foi lançado com o Android 5.1, já está no Android 6.0. O Zenfone Selfie foi lançado com o Android 5.1 antes do Moto G Turbo e até hoje não tem o Android 6.0. E tem um Android mais limpo, é um Android com Google Now Launcher, que vem com o básico que você vai precisar, e tudo mais que você quiser, você pode simplesmente abrir o Play Store e instalar. E ele, por conta disso, é mais barato, são R$ 1.150 mais ou menos, o que dá ele um preço de uns 200, 300 reais em média, ou até 500 reais de diferença entre um e o outro. Vale a pena levar o Moto G Turbo se tua grana tá mais apertada e você prefere um aparelho com uma pegada um pouco mais confortável, porque ele é menor, ele encaixa um pouquinho melhor na mão, mas os dois têm uma traseira gostosa de segurar. Já o Zenfone Selfie, se você faz questão de selfies e quer mais memória interna, o Zenfone Selfie é o seu campeão por aqui. Para mais detalhes sobre esse comparativo e outras informações, é só clicar no link que acompanha a descrição desse vídeo aqui embaixo e acessar o texto em todocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para Todo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.